Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaraj aqui para mais um da Teoria à Prática. Eu acabei de chegar de Curitiba, onde eu fui apostar no UFC 198 amanhã. Tô indo viajar para BH para poder acompanhar e apostar no jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo pela Libertadores. E antes de viajar, voltei aqui pro escritório para poder gravar esse vídeo, dando as minhas dicas para vocês sobre esses três jogos da fase final aí da Copa Libertadores, onde eu acredito que tem a relevância de um fator muito importante e que é o tema desse vídeo, que é o fator casa. Já pararam para pensar por que o fator casa ele é tão relevante assim numa partida de futebol? Por que a maioria dos confrontos tem como resultado a vitória do time da casa? Não é por conta disso que a gente vai sair apostando cegamente sempre no time da casa. Porque, por exemplo, você pegar lá o Tupi de Juiz de Fora jogando em casa contra um time muito mais forte, não é por conta disso que o Tupi vai vencer aquela partida. Então não é apostar pura e cegamente sempre no time da casa, você tem que apostar quando você soma com outros fatores, você pesa o fator casa e aí sim, se você conseguir encontrar, olha o que eu vou falar de novo, o que eu falo sempre, uma situação onde as odds são maiores do que elas deveriam, onde a gente encontra aí um valor, a gente tem que fazer a nossa aposta e eu acredito que a gente tem excelente valor em jogos de três que eu considero dos times que mais jogam bem em casa. Mas como eu estava falando, jogar bem em casa não é só ter o grande apoio da torcida, e no caso aí a gente tem o Atlético Mineiro, o Boca Juniors e o Atlético Nacional da Colômbia com uma torcida fenomenal que empurra o tempo inteiro. Então esse empurrar os jogadores para frente é um fator emocional, né? Mas ele influi na partida, mas não é aquela coisa que é determinante. O que, pelos meus estudos, eu vi que é determinante no fator casa é que os times que jogam em casa, eles ficam mais técnicos. Mas por que eles ficam mais técnicos? Vamos pôr assim, que o time treina direto num gramado e para poder fazer uma jogada ensaiada lá, que ele tem que ir para a linha de fundo e cruzar para a área, para o jogador que é o atacante. Vamos pôr o Marcos Rocha para cruzar para o Lucas Prato lá na área. O Marcos Rocha vai na linha de fundo lá no Horto e ele faz uma força X, que ele está sempre acostumado a fazer, porque ele está sempre jogando naquele campo. A grama está numa determinada altura, que é adequada para ele, a distância entre a linha de lateral lá do final para a área lá é uma distância que ele está acostumado a fazer. Então a força que ele tem que fazer para esse chute ele é quase que automático. Quando ele vai jogar em outro campo, que às vezes é maior, essa linha de fundo, ou então mais curto, essa mesma força que ele está habituado a fazer, a bola não vai na cabeça certinha do atacante. Ela pode passar, ou então ela vai mais curta, ou então ele erra o cruzamento. Claro que tem outros fatores, como eu sempre falo que esse especial ele é destrinchando alguns fatores que são relevantes, mas ele nunca é essencial, o raso para uma aposta, mas ele é um fator relevante. Lógico que tem, por exemplo, se o cara jogar fora, ainda tem a questão do ar rarefeito, e aí fica difícil de respirar, fica difícil de correr, mas a grande questão é que os jogadores habituados a jogarem num determinado estádio, eles fazem as coisas com muito mais facilidade, porque eles estão habituados a fazer. Então o que acontece? O time que joga em casa, ele fica claramente mais técnico, enquanto o outro que joga fora de casa e não está acostumado àquelas dimensões de campo, tamanho de grama, pressão da torcida, às vezes o ar rarefeito, não é o caso do Horto, não é o caso lá da Bombonera, mas aí o time que está jogando fora, ele fica pior. Então nesse desequilíbrio do time da casa ficar mais técnico e melhor, e o time de fora ficar menos técnico em razão dessas dificuldades de gramado, distância, etc., é que a gente tem uma vantagem do time da casa, e que aí, por mais que ele seja um time pior, ele consegue fazer uma partida muito mais equilibrada, porque ele está mais adequado tecnicamente àquele campo. Então esse é o fator que faz com que os times que jogam em casa sejam sempre mais fortes. Só que a gente tem aí alguns times que conseguem ser muito mais fortes em casa porque somam todos esses fatores, além da torcida, além da própria vontade, das táticas, da técnica, enfim, junta tudo isso e aí a pressão de um campeonato importante, o time pega em casa e ele esmaga. Muito porque o time de fora perde o seu emocional quando vai jogar numa Bombonera. Eu tive na Bombonera com o apostador em campo e eu vi que aquele clima é realmente diferente, a atmosfera. Então o fator casa ele faz sim muita diferença no futebol, faz muita diferença para o time da casa ter um desempenho melhor, e eu acho que esse fator, embora eu falei que não seja o único, ele vai ser determinante para a vitória dos três times que vão jogar aí essa semana pela Copa Libertadores, os jogos de volta. Um deles é o Atlético Mineiro contra o São Paulo. Eu estava um pouco receoso depois do Atlético perder no jogo de ida, numa bola aí que foi um gol achado. Foi um jogo muito ruim tecnicamente. Quem me conhece sabe que eu sou atleticano, que eu vou estar lá torcendo para o Atlético, mas independente disso, eu
tenho por mim que as minhas análises têm que ser as mais racionais possíveis. E vendo o Atlético jogar com o time praticamente reserva contra o Santos em casa e fazer uma boa partida que fez, com o Casares voltando no meio da seleção equatoriana, com o Robinho podendo jogar, o Cleiton, o Carlos de volta e o Darwin que foram anunciados hoje que vão estar à disposição. Enfim, o Atlético vai com muita força para cima do São Paulo e eu, desculpe os São Paulinos, eu não considero o time do São Paulo muito sólido para segurar o Atlético dentro do Horto. Pode passar? Pode passar, mas vai ser muito difícil e as odds pro Galo estão muito boas para um time que pode vencer e o São Paulo, por exemplo, pode até perder por um gol que ele vai levar para os pênaltis. Então a gente tem não só a maior chance do Atlético vencer, como o São Paulo às vezes até gostar de perder por 1 a 0 e tentar levar para os pênaltis, dependendo da situação do jogo, ou até mesmo gostar de perder por 2 a 1, que com o gol fora, o São Paulo também passa. Essa situação também se encaixa para o jogo do Nacional contra o Rosário. O Nacional também perdeu por 1 a 0, eu vi o jogo, fiz trade nesse jogo, e teve um certo momento do jogo que o Nacional estava massacrando o Rosário, foi um milagre não ter empatado. Eu fiz uma bet de over 1,5 nesse jogo, a gente teve um pênalti claríssimo a favor do Atlético Nacional que o juiz não deu, teve bola na trave, enfim, a aposta não entrou, mas eu acredito que ela realmente foi boa pelo que foi a partida. O fato do gol ter saído ou não foi uma leia, né, uma questão de sorte ou azar nesse caso, mas por mesma questão do fato do Atlético Nacional ser o time que melhor jogou em casa em toda essa competição, atropelou o Huracan na fase de oitavas de final e atropelou todos os outros times que foram lá jogar. O time que melhor jogou em casa durante essa Libertadores. Eu acho que a gente tem muita condição de passar pelo Rosário, não só pelo que fez fora de casa, mas pelo que ele tem feito em casa, com a torcida apoiando e com todos aqueles fatores que eu falei. A questão do time jogar melhor tecnicamente no seu estádio, que é um time que ele conhece muito bem, então é bola cruzada, é uma compactação muito grande, então eu estou muito confiante também para a vitória do Atlético Nacional, beleza? E por fim, o jogo do Boca Juniors, que vai enfrentar o Nacional, que pra mim é o pior time de todas essas quartas de final. Passou do Corinthians por sorte, ganhou do Palmeiras por sorte, é um time fraco tecnicamente. Eu já estive no Uruguai algumas vezes, já vi jogos do Nacional e nunca me encantou o futebol uruguaio. Então, pra mim, o Boca vai vencer com tranquilidade. As odds pro Boca são 1,57. Eu esqueci de falar aí que a odd do Atlético era 1,78 e que a odd do Atlético Nacional tá em 1,80. Essas são as minhas 3 apostas para esse jogo da Libertadores. E o jogo do Boca, tô tão confiante que eu vou fazer mais uma aposta naquele desafio Juncar. Lembra aquele desafio que eu acabei esquecendo de fazer no último programa? Eu tô retomando ele aqui. Eu ganhei no jogo do Manchester a última bet, ganhei 26 e vou reinvestir eles agora na vitória do Boca com odds de 1,57, porque eu acho que o Boca tem totais condições de passar por um time que eu não acredito que é tão forte. Beleza, galera? Então o tema de hoje é esse, é o fator casa, a relevância que esse fator tem, muito porque ele aumenta a qualidade técnica dos times que estão habituados a jogar naquele campo, por conta da força, por conta das distâncias que eles percorrem, até os atalhos do gramado, enfim, isso realmente faz o time ficar tecnicamente mais forte e o outro time sentir um pouco por não estar habituado em todos esses detalhes que fazem sim um jogo de futebol. Embora seja tudo no gramado, um é mais alto, é mais baixo, um ar é rarefeito, o outro ar não é rarefeito, um campo é grande, o outro campo é curto, enfim. Esse fator é realmente muito importante e ele vai ser destaque no meu próximo e-book que vai ser lançado muito em breve. Eu tô falando dele no site lá direto, mas é porque eu tô fazendo e tô realmente muito empolgado, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Aproveitar para falar para vocês também, para sempre se registrarem na 88bet, uma casa que é muito boa mesmo, eu não canso de falar, não canso de recomendar para quem está iniciando, para quem já é profissional, uma casa que é feita para apostadores, então eles não limitam apostas de vencedores. Eu aposto quantias altas lá e nunca terei problemas em apostar quantias altas e ganhar quantias altas, porque a casa ela realmente respeita os apostadores profissionais e aqueles que querem ser vencedores. Então aqui embaixo tem um link para você se registrar, ganhando aí 100 grátis na sua primeira aposta, beleza? No mais, como sempre eu gosto de pedir, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas nossas redes sociais, um forte abraço para vocês aí, deixem seus comentários o que vocês acham do vídeo e boas apostas!